Olá, irmãos! Como estão vocês? Espero que estejam todos muito bem, gozando de boa saúde e com o coração fortalecido na presença do nosso Deus. Abra a palavra do Senhor comigo aí no Salmo 41. O título desse salmo diz assim: Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Disse eu: compadece-te de mim, Senhor. Sara minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá e lhe perecerá o nome? Se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias, ensaindo é disso que fala. De mim rosnam a uma todos os que me odeiam, engendram males contra mim, dizendo: peste maligna deu nele, e caiu de cama, já não há de levantar-se. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim e levanta-me para que eu lhe pague segundo merecem. Com isto conheço que tu te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade, me pões à tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade para a eternidade. Amém e amém. Meus irmãos, esse é um salmo onde Davi está passando um momento difícil, um momento complicado na vida dele em razão de enfermidade. O texto deixa isso muito claro aqui. Alguma enfermidade se abateu, caiu sobre ele, e ele então passa esse momento difícil. E ele sente aqui uma falta de apoio, de compaixão daqueles que estão à sua volta. E é por causa disso que ele inicia o salmo dizendo essas palavras: bem-aventurado o que acode ao necessitado. Porque é justamente disso que ele estava sentindo falta, de ser acudido, de ser amparado. E ele então vai se voltar para o Senhor, rogando ao Senhor que o amparasse, que cuidasse dele. E é curioso que aqui ele vai fazer menção que os seus inimigos, aqueles que não gostavam dele, e aí é uma menção que ele faz a inimigos que são reconhecidos previamente. Ele já sabia que essas pessoas não o queriam bem. Eles iam visitá-lo apenas para ter prazer em enxergar, em vislumbrar aquele quadro. Eles queriam vislumbrar aquilo e voltar para casa com a alegria, o gozo de ter visto Davi naquele estado difícil, passando aquela dificuldade toda. Só que ele fala também de amigos, daqueles que se comportavam como se amigos fossem. E não eram. E justamente sobre esse ponto aqui eu quero que a gente reflita um pouquinho no dia de hoje, para a nossa edificação. Essa realidade que muitos de nós já passamos, ou talvez alguns de nós estejamos passando nesse exato momento, ou podemos vir a passar, de ter que enfrentar essas dificuldades na nossa vida, esses momentos difíceis, talvez até idênticos ao momento que Davi está passando aqui, no tocante a uma enfermidade muito grave, e aqueles que caminham à nossa volta e que julgávamos ser amigos, ser companheiros, ser fiéis, ou nutrir por nós algum tipo de afeição, de carinho, acabam levantando o calcanhar contra nós. É esse versículo aqui que Davi nos apresenta
nesse salmo, no Salmo 41, no versículo 9, até o meu amigo íntimo em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Né? Essa é uma declaração que aparece depois no Evangelho. Lá no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 18, você vai ver lá o Senhor Jesus fazendo uma menção a esse texto para se referir a Judas, né? Aquele que era contado entre os demais discípulos ali, os demais apóstolos, né? E, na verdade, acabou sendo um instrumento de traição. Né? O coração dele foi tomado ali por intentos malignos, né? E acabou sendo um instrumento, né, de traição. O que a gente faz num momento como esse? Né? Como que a gente enfrenta isso? Como que a gente lida com isso, com essa situação? Eu quero te convidar a se lembrar da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E se lembrar que Ele sabe muito bem o que é ser traído, o que é ser abandonado, o que é ter alguém que andava à sua volta, que comia à tua mesa, que compartilhava o pão contigo e que posteriormente levanta o calcanhar para você. Ele experimentou isso com Judas. Então ele sabe muito bem o que é passar por situações assim. Ele experimentou, né, essa situação. E o que foi que ele fez? Ele, no momento de sofrimento intenso, agudo, no momento, né, mais extremo da agonia, quando ele estava ali prestes, né, a ser preso e levado pelos soldados, o que foi que ele fez? A Escritura diz que ele orava. Né, que ele orava. Ele, inclusive, convidou os discípulos para orar com ele. E eles acabaram dormindo, mas ele orava intensamente, entregando ao Pai, né, a vida naquele momento, que era um momento difícil. E é isso que a gente precisa aprender. Nesses momentos de dificuldade, nos momentos de abandono ou de traições, nos momentos onde os inimigos estão querendo fazer festa, em razão do estado e das dificuldades que estamos enfrentando, ou no momento em que aqueles que pensávamos que eram amigos, na verdade, estão se mostrando não tão amigos assim, no momento em que a gente não consegue alcançar, né, ou achar favor daqueles que estão à nossa volta, e eles não têm a menor disposição para oferecer o mínimo de cuidado para nos auxiliar, nós temos que nos voltar para Deus. Temos que confiar em Deus, até porque, mesmo quando temos amigos e pessoas que se dispõem a nos acudir, que olham para a nossa necessidade e se dispõem a nos acudir, tais pessoas só farão isso e só existirão na nossa história, na nossa caminhada, por obra do Eterno, do Altíssimo, do nosso Pai Celestial. Quando tais pessoas existem na nossa história, elas existem por causa da mão bondosa do nosso Deus, que as coloca no nosso caminho, na nossa história, para que elas sejam instrumentos dele para nos abençoar. Então, sempre será Deus quem cuidará de nós. Quer seja usando tais pessoas, ou quer seja também na ausência dessas pessoas, nos suprindo de uma forma sobrenatural pelo poder da tua mão poderosa, da tua graça, da tua misericórdia e da presença do seu Santo Espírito operando em nós. Então, nesses momentos, confie no Senhor, se apegue a Ele e espere nele, porque Ele é o Deus bendito. É por isso que Davi encerra o Salmo assim: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade para a eternidade. Porque aí o versículo 10, tu, porém, Senhor, compadece-te de mim e levanta-me, Então confie no Senhor, se apegue nele e se lembre sempre do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus que se fez homem,
que nos momentos difíceis ele enfrentou as dificuldades, se submetendo e confiando e se entregando aos cuidados do Pai. Então, que imitemos o Senhor nesses momentos difíceis. Deus te abençoe e te ajude a caminhar com Ele com um coração humilde, quebrantado e, acima de tudo, descansando na graça dele. Para a glória do nosso Deus. Deus te abençoe. Amém.